Errol é um jovem rapaz que vive num mundo de fantasia, onde todos recebem uma bênção, uma classe, concedida pela sua deusa. Essa classe determina o que eles se tornarão na vida adulta, e é revelada a cada um quando completam 10 anos de idade. Hoje é o grande dia de Errol, pois ele acabou de fazer 10 anos e receberá uma nova classe. Seus pais e sua irmã estão muito animados com a perspectiva, fantasiando sobre que tipo de classe incrível Errol obterá, mas ele próprio parece desinteressado em todo esse sistema. Após o café da manhã, todos se dirigem rapidamente à igreja, onde um padre está perto de um altar tocando meninos menores de idade, o que é algo universal em todo o mundo, suponho. Ele começa a dizer a cada criança qual será sua classe, enquanto alguns se tornam ferreiros e outros, chefes. A irmã de Errol lhe diz que as classes também são influenciadas pelas classes dos pais, então ele provavelmente vai conseguir algo realmente incrível. Quando chega a vez de Errol, ele se aproxima do sacerdote. Enquanto todos começam a murmurar excitadamente entre si sobre que tipo de classe lendária este garoto obterá, já que sua mãe é uma santa da espada e seu pai um arquimago. O próprio padre está animado com a oportunidade de tocar outro menino, mas quando ele pressiona a testa de Errol, isso o confunde, pois nada acontece. Ele finalmente olha para Errol com pena e lhe diz que ele nasceu sem uma classe. Alguns dias se passam, e os pais de Errol tentam levantar seu ânimo, dizendo-lhe que ele não precisa se preocupar em conseguir um emprego, e que ele sempre poderá viver no porão deles para sempre. Mas Errol não está realmente preocupado consigo mesmo. Ele diz à sua família que não está deprimido, afirmando que pratica a arte da esgrima desde criança. Ele tem aprimorado suas habilidades dia após dia, e é claro que teria sido muito mais fácil para ele progredir se tivesse a classe de espadachim. Mas mesmo sem ela, ele pode abrir seu caminho no mundo, baseado na enorme quantidade de treinamento árduo que fez com sua mãe super poderosa. Sua família fica aliviada com isso, enquanto ele se afasta para passar um tempo sozinho, quando ouve um monte de barulho vindo do campo de treinamento. Lá ele nota dois rapazes treinando um contra o outro. E embora seus fundamentos pareçam fracos, apenas ser abençoado com a classe de espadachim parece suficiente para torná-los lutadores capazes. Eles notam Errol observando-os e perguntam por que ele está ali. Errol responde que veio ali para praticar, o que os faz rir. Eles afirmam que um sujeito sem classe nunca pode lutar com um espadachim de verdade, e demonstram suas habilidades atacando um ao outro com suas espadas. Errol, no entanto, não fica impressionado e pergunta se eles gostariam de lutar com ele. Os meninos pensam que Errol deve estar brincando, mas concordam com uma partida. Antes que a partida pudesse começar, porém, o garoto pergunta a Errol se ele tem pelo menos proteção divina. Ao contrário das classes, todos nascem com proteção divina desde o nascimento, que é como uma barreira que os protege de danos, mas ela pode se esgotar ou ser quebrada por alguém que seja muito mais forte do que eles. Errol acena que tem a proteção, o que significa que o garoto agora pode ir com tudo contra ele sem o medo de matá-lo. Errol, no entanto, lhe diz que não precisa de proteção divina para vencer pirralhos como ele, o que enfurece o garoto, que corre para Errol e balança sua espada com força. Errol consegue facilmente aparar o ataque, o que choca o pirralho, que começa a balançar suas espadas descontroladamente contra ele, mas Errol consegue bloquear e desviar cada ataque lançado contra si. O garoto começa a ficar desesperado e seu amigo salta por trás para derrubar Errol, mas ele é muito rápido e salta para fora do caminho a tempo. Ele percebe que, comparado à sua mãe, esses garotos não são nada diante dele, então 2 contra 1 pode ser uma partida melhor. Com isso, ele corre em direção a eles e nocauteia um dos garotos com um golpe de pomo no queixo, enquanto o outro perde o equilíbrio ao tropeçar no amigo e é derrubado. Ambos começam a chorar sobre a injustiça como maus perdedores, quando de repente um garoto ruivo entra no ringue e manda os dois idiotas calarem a boca, como se fosse um campo de batalha. Eles já estariam mortos. Errol não o reconhece, mas o garoto ruivo parece conhecê-lo, pois vai direto até ele e o desafia para um duelo. Ele afirma que Errol só conseguiu derrotar esses dois patetas porque tem alguma habilidade inata de sua mãe, a Santa da Espada. Mas como ele é um perdedor sem classe, nunca será capaz de se igualar a alguém com uma classe e treinamento básico. O garoto ruivo finalmente lhes diz que é filho do Capitão Evans, o líder dos guardas da vila. Errol de repente se lembra do capitão quando ele veio pedir ajuda à sua mãe, mas o garoto não se parece nem remotamente com o homem robusto que ele viu. O garoto lamenta como a mãe de Errol é sempre considerada a mais forte, embora seu pai também seja um espadachim experiente. Então, para mostrar qual família é melhor, ele vai derrotar Errol em uma luta. Ambos tomam suas posições e, finalmente, a partida começa. O garoto ruivo imediatamente ataca, tentando desferir um golpe vitorioso o mais rápido possível, mas Errol tem praticado com sua mãe por muito tempo, e também possui uma defesa muito sólida.
A velocidade deles é impressionante enquanto eles se movem rapidamente pelo campo de treinamento, atacando um ao outro, o que deixa os dois pirralhos atordoados no chão. Arrow percebe que, embora o garoto ruivo seja muito mais forte que os outros dois idiotas, ele está usando sua raiva para lutar, o que o está tornando desleixado. Arrow tenta procurar uma abertura antes de avançar, mas o garoto ruivo está pronto para isso e usa seus golpes aéreos especiais. Arrow consegue bloquear um, mas o outro o atinge no peito, derrubando-o no chão. Arrow é pego de surpresa e pergunta que tipo de truque foi aquele, mas o garoto ruivo afirma que é uma habilidade que um perdedor sem classe como ele nunca poderá aprender. Alguns dias se passaram desde aquela derrota, mas um novo fogo se acendeu dentro de Arrow. Ele entra na floresta com sua espada e começa a praticar sozinho em um alvo de manequim. E depois de inúmeras tentativas, ele finalmente consegue replicar o golpe duplo que o derrotou da última vez. Antes mesmo que pudesse celebrar, um Goblin o embosca saltando dos arbustos. Mas não é páreo para ele, pois Arrow se vira, desferindo sua técnica de golpe duplo, que imediatamente derruba o Goblin no chão. Ele se sente animado com sua técnica recém-aprendida quando de repente um enorme rugido irrompe das profundezas da floresta, abalando Arrow até o âmago. Ele imediatamente decide correr de volta para a vila e alertar os guardas, mas também ouve o grito de um garoto, o que o detém. Ele percebe que o garoto pode estar em apuros e será tarde demais até que os guardas cheguem, então ele decide ir para a floresta sozinho. Ele caminha em silêncio por um tempo, quando finalmente avista um garoto ferido, que acaba sendo o mesmo ruivo que o derrotou no treinamento. O garoto parece completamente espancado, sangrando por todo o corpo, segurando a espada em direção ao seu inimigo, que se revela um hobgoblin enorme. Nem mesmo Arrow jamais vira um na vida real, já que eles nunca se aproximam da vila. Ele se pergunta se deveria correr para pedir ajuda, já que não sabe se é forte o suficiente para derrotar o monstro, mas percebe que o garoto ruivo morreria com certeza se ele partisse. Arrow finalmente se decide e se esgueira por trás do hobgoblin, e pouco antes que o monstro pudesse acabar com o garoto ruivo, Arrow desfere um forte golpe duplo que atravessa o Goblin, matando-o imediatamente. O garoto fica chocado ao ver o Hobgoblin morto no chão, mas mais do que isso, ele fica chocado com o fato de Arrow ter conseguido usar um ataque que ele só aprendeu após anos de treinamento e o impulso de sua classe. Arrow dá ao garoto um pouco de água benta para recuperação e, imediatamente depois, o garoto pergunta a Arrow como ele conseguiu fazer aquilo, e Arrow responde que seu ataque não tem nada a ver com ter uma classe, pois qualquer um com habilidade, velocidade e poder suficientes pode replicá-lo. Ele explica que após perder para seus golpes duplos antes, Arrow os analisou de perto e praticou repetidamente para entender os fundamentos. Então, agora ele pode modular o ataque como quiser. O garoto ainda não está convencido e desafia Arrow para uma partida que é prontamente aceita. Ambos ficam um de frente para o outro e usam suas habilidades ao mesmo tempo. Para a surpresa do garoto, Arrow não só conseguiu bloquear com sucesso seu golpe, mas também adicionou um terceiro golpe que atinge o garoto e o derruba no chão. O filho do capitão está furioso, mas Arrow explica que ele não está preso a nenhuma habilidade com limitações, então seu único limite é seu poder e habilidade. O que significa que ele pode adicionar quantos golpes quiser se for bom o suficiente. O garoto se levanta e se envolve em outra batalha rápida, mas desta vez ele é atingido novamente pelo terceiro golpe, mais forte do que antes. Ele é derrubado no chão mais uma vez, enquanto Arrow reivindica a vitória e se afasta. 5 anos inteiros se passam desde aquele dia, e Arrow decide partir em uma jornada para Brescia, o reino conhecido por sua esgrima. Tanto sua mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento de Brescia, e Arrow quer ser o melhor dos melhores, assim como eles. Em seu caminho, ele é acompanhado por alguns estranhos, 2 deles sendo espadachins de alto calibre. O homem tem a classe de bárbaro, enquanto a mulher é conhecida por sua classe de empunhadura dupla. Ambos querem aprimorar suas habilidades em Brescia também, mas parecem não se dar bem e estão sempre em conflito. O cocheiro lhes diz para se acalmarem, pois todos estão indo para o mesmo lugar, mas o homem é muito misógino e quer mandar a mulher de volta para a cozinha. Antes que pudessem discutir mais, porém, o cocheiro grita para que preparem suas espadas, pois estão em apuros. Arrow calmamente olha para cima e avista uma horda de orcs, junto com seu enorme líder, bloqueando o caminho sem intenção de deixá-lo sair com vida. 2 das crianças na carroça ficam assustadas e pedem ao bárbaro para salvá-las, mas o bárbaro, fiel ao seu nome, é um completo idiota e covarde, que afirma não estar disposto a arriscar sua vida por outra pessoa, e salta da carroça antes de fugir.
A mulher o segue, afirmando que cada um está por si neste mundo. O cocheiro fica preocupado, imaginando se conseguiria superar a horda com sua carroça e os passageiros. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Errol desce da carroça sem dizer uma palavra e começa a se mover em direção aos monstros. O cocheiro lhe diz para recuar e correr por sua vida, mas Errol simplesmente o ignora antes de avançar em direção ao primeiro orc e esfaqueá-lo no coração. O cocheiro fica chocado com sua incrível velocidade e precisão, enquanto Errol simplesmente usa teletransporte e continua desaparecendo e aparecendo na frente dos orcs, derrubando-os um por um. Infelizmente, porém, ele é cercado por um grupo de orcs por todos os lados, o que significa que ele não pode mais usar sua habilidade de investida. Mas para a surpresa do cocheiro, Errol usa um truque lendário conhecido como a Dança da Lâmina, onde ele gira como um idiota derrubando todos de uma vez. O cocheiro não entende como Errol pode usar essa habilidade, já que ela é usada apenas por espadachins da classe Princesa da Espada, e elas são sempre mulheres. Errol, no entanto, não está preso às normas de gênero, pois quer fazer parte da comunidade LGHDTV, então ele corre em direção ao líder orc, desviando de seu ataque com maestria antes de pular em cima dele e enterrar sua espada profundamente no crânio do orc, matando-o imediatamente. Ele finalmente retorna ao cocheiro chocado e lhe diz para continuar a jornada para Brescia. Enquanto uma das crianças pergunta a que classe ele pertence, ele simplesmente responde que não tem nenhuma classe, o que choca completamente a todos. Ele se lembra de como, 5 anos atrás, quando mostrou à mãe a nova habilidade de lâminas duplas que aprendera, ela pensou que estava imaginando coisas, mas quando Errol lhe disse que estava treinando para replicar qualquer habilidade que visse, ela ficou mais do que feliz e prometeu ensinar-lhe todas as habilidades usadas pela classe Princesa da Espada. De volta ao presente, ele é acordado pelo cocheiro que lhe diz que chegaram a Brescia, a Terra das Espadas. Errol desce da carroça e testemunha o centro da cidade inundado por pessoas com espadas presas à cintura. Errol se vira para o cocheiro e pergunta se ele é um espadachim de nível avançado. A princípio, o cocheiro afirma que é apenas um condutor de carroça, mas Errol sabe que apenas bons espadachins podem identificar os movimentos que ele estava realizando na hora. O cocheiro admite que é da classe dos Cavaleiros Sagrados, mas ele se cansa de lutar tanto, então prefere às vezes relaxar e descansar, fingindo ser um motorista normal. O Cavaleiro Sagrado percebe que esta é provavelmente a primeira vez de Errol na cidade e lhe diz que ele precisa encontrar uma guilda para si primeiro, pois sem uma guilda ele não poderá lutar em nenhum torneio. E nessa cidade, lutar e vencer os torneios é a principal forma de os espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Errol responde que não se importa com o dinheiro, mas quer lutar contra o espadachim mais forte que este lugar tem a oferecer. O cocheiro lhe diz para ter cuidado com guildas corporativas tóxicas, pois elas podem sugar sua alma, e não de uma boa maneira. Com isso, o cocheiro se vira e parte, enquanto Errol entra na cidade, observando todas as diferentes pessoas anunciando suas guildas, contratando pessoas e espadachins, entrando na fila para tentar a sorte nas melhores guildas. No caminho, ele acaba esbarrando em uma loira de baixa patente que imediatamente se agarra a ele como uma cabeça, dizendo-lhe que é membro de uma guilda famosa e quer que ele se junte a eles. Errol fica imediatamente desconfiado dela, já que ela parece muito desesperada por membros, então ele recusa. A de baixa patente, porém, não o deixa em paz e continua a importuná-lo para se juntar à guilda deles repetidamente. Mas Errol não é um simp e continua recusando. Ele pergunta qual é a guilda mais forte ali, e ela, a contragosto, responde que a guilda Lâmina Sombria é uma das mais fortes agora, pois tem 8 espadachins de classe A. Ele pede as direções a ela e imediatamente se move em direção à guilda. É parado no caminho pelo guarda que o direciona à recepção para o teste. Na recepção, ele encontra uma enorme fila de espadachins em formação, dispostos a tentar a sorte para entrar na famosa guilda, o que também excita Errol, que se pergunta contra que tipo de pessoas incríveis ele teria que lutar. Mas quando chega sua vez de se registrar, a recepcionista ri dele por ser um perdedor sem classe, alegando que apenas pessoas com uma classe de espadachim avançada podem se candidatar aos testes da guilda. Errol afirma que tem certeza de que pode passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa a registrá-lo. Entristecido com isso, ele decide ir embora quando avista 3 espadachins de rank A entrando no salão, que são imediatamente tratados como celebridades. Ele não se importa muito com a teatralidade, porém, e imediatamente se volta para outras guildas, mas, uma por uma, ele é rejeitado por todas elas com base no fato de não ter uma classe. Cansado, ele volta para a cidade tirando a carta que sua mãe lhe dera e que lhe dizia para encontrar a antiga guilda dela, pois eles certamente o ajudariam a encontrar algo. Ele se pergunta se sua mãe sabia que ele teria tantos problemas, mas ele é grato mesmo assim.
Antes mesmo que pudesse ler a carta, porém, a loira de baixa patente se agarra a ele mais uma vez, alegando que ainda estão prontos para aceitá-lo, mas Arrow recusa novamente. Ela literalmente começa a implorar para que ele se junte à guilda, dizendo-lhe para fazer isso como caridade, e aponta para uma bela casa de guilda, afirmando que é a guilda dela. Isso surpreende Errol um pouco, mas a de baixa patente responde que a guilda deles, conhecida como Presa do Dragão, costumava ser a melhor do país por muito tempo, mas ultimamente tem ido de mal a pior, e atualmente são os mais fracos. Mas ela quer restaurá-la à sua antiga glória. O nome Presa do Dragão de repente lhe soa familiar, pois ele se lembra que sua mãe uma vez lhe falou sobre o líder de sua guilda, que era um espadachim de empunhadura dupla, e que nomeou a Guilda Presa do Dragão em homenagem ao seu movimento especial. Ele rapidamente tira a carta para procurar o nome, e de fato é a guilda de que sua mãe estava falando. Ele decide entrar com ela, o que a deixa muito feliz. Mas no momento em que entram na sala, ele encontra um velho bêbado com apenas um braço no sofá. O homem diz a Errol para ir para outro lugar, já que esta guilda está condenada, e se afasta enquanto a de baixa patente lhe diz que ele é seu pai, que costumava ser o segundo melhor espadachim da cidade. Mas desde que perdeu o braço, ele nunca mais foi o mesmo. Errol, no entanto, a surpreende dizendo que quer se juntar à guilda. Isso deixa a de baixa patente muito feliz, e ela rapidamente elabora um acordo, que Errol preenche e entrega de volta a ela. Ela lê antes de perguntar por que ele deixou a coluna da classe em branco. É quando Errol responde que é porque ele não tem classe. Beló lhe estala e saca uma espada, alegando que pensou que ele poderia ser um espadachim de classe avançada, já que estava agindo de forma tão difícil de conquistar. Mas antes que ela pudesse dizer mais, a porta se abre e uma beleza ruiva chamada Ray entra na sala. A de baixa patente imediatamente corre em direção a ela, chorando que este idiota sem classe a enganou para se juntar à guilda. Isso chama a atenção imediata de Ray, e ela olha para Arrow, afirmando que nunca pensou que o veria ali. Arrow fica confuso e pergunta como ela o conhece, e Ray parece surpresa, alegando que eles eram da mesma vila e treinaram juntos. Isso ainda não lhe soa familiar, mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo com quem ele lutou tantas vezes antes não era na verdade um garoto, mas uma garota. A de baixa patente também conhece a história e pergunta a Ray se este é o sujeito sem classe que a derrotou quando ela era jovem, pois ela sempre pensou que a história era um mito. Ray, no entanto, ainda está presa àquela derrota e desafia Arrow para uma partida imediatamente. A luta começa e Ray imediatamente usa o ataque de golpe duplo, que Arrow pensa que pode contra-atacar, mas para sua surpresa, os golpes de Ray atravessam os seus e o atingem diretamente, o que o confunde. Mas Ray revela que ela tem a classe de espadachim de poder, e é por isso que ela é capaz de usar uma espada que é 5 vezes mais pesada do que uma espada normal, o que significa que ela tem 5 vezes mais poder em cada golpe de espada. Arrow fica impressionado com o fato de ela ainda ter mantido sua velocidade mesmo depois de usar uma espada mais pesada, mas essa velocidade não é nada diante da sua própria velocidade. Na próxima vez que ela ataca, ele cria uma imagem posterior de si mesmo, o que distrai Ray enquanto ele aparece atrás dela e a atinge nas costas. Ray fica confusa e tenta novamente, mas o resultado é o mesmo. Ela não consegue acreditar que Arrow está usando uma técnica que é usada apenas pelos espadachins de nível mais avançado, enquanto Arrow percebe que ela é muito resistente para ser derrubada com seus ataques normais. Ray também sabe disso e tenta encerrar a luta com seus golpes pesados, mas Arrow usa o contra-ataque característico de sua mãe, que a faz cair de joelhos e a luta termina assim. Com isso, o comportamento da de baixa patente muda completamente, e ela o recebe mais uma vez em sua guilda, e lhe diz que a guilda deles está em uma dívida esmagadora agora. Para sair da dívida, eles terão que entrar nos torneios e lutar como um grupo de 3 homens contra outras guildas que terão todos os 5 membros em uma equipe. Arrow, no entanto, está animado com a perspectiva de lutar contra oponentes fortes e anseia pela oportunidade de aprimorar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, Arrow acorda em seu próprio quarto, em uma nova cama que agora lhe pertence. Leva um tempinho para ele se lembrar de tudo o que aconteceu desde que chegou aqui. Ele agora pertence à mesma guilda lendária com a qual sua mãe também trabalhou, o que é algo muito importante para ele. Então, ele decide não a decepcionar e tornar esta guilda grandiosa novamente. Ele se arruma e entra na sala de estar, onde Lolly e Ray já estão acordadas, conversando perto da lareira sobre os próximos torneios. Lolly imediatamente puxa Arrow para a conversa, afirmando que o torneio começará na próxima semana. E como agora tem 3 membros em vez de 2, eles também estão aptos a participar do torneio. Ela diz a Arrow que será super difícil, pois será um torneio estilo eliminação com combates 1 contra 1, mas cada guilda provavelmente terá 5 membros, o que os colocará em uma enorme desvantagem. Então eles devem derrotar mais de um oponente cada se quiserem sobreviver até mesmo a primeira rodada.
A Loli, no entanto, está bastante otimista, afirmando que ainda deve ficar tudo bem, já que a guilda deles já possui 2 espadachins de rank B. Então, a menos que eles não acabem lutando contra um espadachim de rank A, eles devem estar igualmente equiparados nas lutas. Errol é um pouco novo no conceito e pergunta o que exatamente esses ranks significam. A Loli explica que existem 5 ranks no total, de A a D, sendo A o rank mais alto alcançável, e de todos os espadachins em Brescia, apenas 20 são considerados de rank A, enquanto D é o rank de um iniciante completo que apenas sabe segurar uma espada. Ela orgulhosamente afirma que tanto ela quanto Ray são espadachins de rank B, e como Errol conseguiu derrotar Ray em uma luta direta, isso significa que ele também é um espadachim de rank B, assim como elas. Considerando que eles têm 3 espadachins de rank B, deveriam ter uma boa chance de lutar nas rodadas iniciais, pelo menos. Com isso, a Loli vai para a cozinha, deixando Errol entregue aos seus pensamentos. Enquanto Ray estava saindo, ele a agarra e pergunta sobre suas habilidades como espadachim de poder. Ela ainda parece irritada com a derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é endurecer seu escudo de mana externo para protegê-la da maioria dos ataques de baixa potência. Errol pensa sobre isso por um tempo, imaginando como exatamente ele poderia aprender uma técnica tão valiosa, quando de repente ele tem uma ideia. Ele diz a Ray para atingi-lo com a espada ainda embainhada. Ray diz que não está interessada, mas Errol agarra a mão dela, implorando para que o faça. Mas Ray parece estar entendendo errado, pensando que Errol está com alguma perversão. Mas ela não é completamente contra a ideia e diz a ele que talvez devessem começar com algo mais normal. Errol não se importa com a garota à sua frente, percebendo que ambos estão pensando coisas diferentes, e esclarece que quer que ela o atinja, para que ele possa aprender a usar a habilidade de endurecer seu escudo de proteção de mana, o que seria mais eficaz ao lutar contra múltiplos atacantes, já que é mais provável ser atingido em tais situações. Ela fica chocada com isso e pergunta se ele enlouqueceu, já que as habilidades são dadas apenas pela graça divina da deusa e são algo que não pode ser aprendido. Mas Errol é ateu agora, e manda ela calar a boca, pois ele já aprendeu habilidades como corte de lâmina dupla e transmissão instantânea. Isso cala a boca de Ray, que cede e decide tentar uma vez. Eles vão para o campo de treinamento, onde ela lhe entrega sua espada, avisando que sua espada é 5 vezes mais pesada do que qualquer espada normal. E sem a habilidade de força bruta, Errol nunca será capaz de balançá-la. Mas Errol mais uma vez cala a boca da feminista, pegando sua espada, desembainhando-a e balançando-a com surpreendente graça e facilidade. Ray novamente fica sem palavras, perguntando como diabos ele consegue fazer tudo isso sendo sem classe e sem nenhuma habilidade. Errol responde que tudo o que aprendeu através de dedicação e prática diária. Ele jura igualar o talento deles com puro trabalho duro e esforço. Isso muda o coração de Ray, e ela pede desculpas por seus comentários antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento, mas avisando-o de que não vai se conter. Errol concorda e tenta flertar, mas aquele momento já passou e a garota o atinge no rosto com sua espada embainhada. Pouco tempo depois, a Loli desce correndo para o campo de treinamento sem fôlego e estressada, e diz a Errol e Ray que acabou de descobrir contra qual guilda eles vão lutar, e não são boas notícias. Ela lhes diz que o grupo que eles vão enfrentar não é outro senão os membros da melhor guilda Lâmina Negra, que possui mais de 8 espadachins de rank A, liderados por seu líder Gale, conhecido por ser tão cruel quanto uma víbora. Mas a Loli também não tem planos de recuar, e com um discurso inflamado lhes diz que farão o seu melhor para derrotar seus candidatos. Ela então olha para Errol, que está caído no chão depois de ser espancado por Ray durante a sessão de treinamento. A Loli pergunta se Errol está morto, mas Ray responde que eles estão apenas fazendo um treinamento especial. Mas a Loli pensa que Ray está apenas descontando seu estresse no novato. Errol finalmente se levanta, afirmando que está com fome depois de apanhar tanto e quer algo para comer. Uma semana se passa durante o treinamento e finalmente chega o dia da competição. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, discutindo a partida, enquanto Errol fica completamente impressionado com o quão enorme o local realmente é. A Loli ouve pessoas afirmando que as presas de dragão falharam e foram destruídas, o que inflama seu temperamento, mas Ray consegue detê-la. Errol percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em quais equipes vão vencer, e a Loli lhe diz que atualmente as chances na luta deles são de 20-1. Errol afirma que é muito impressionante, mas a Loli grita para ele calar a boca, já que isso significa que ninguém em toda a cidade acredita que eles possam vencer a guilda Lâmina Negra. Mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, já que se eles conseguirem vencer, podem sair com muito dinheiro de uma única partida. Ray tenta acalmá-la, mas ela já foi longe demais, com um fogo queimando em seus olhos. Ela afirma que eles têm que vencer essa partida custe o que custar, porque se perderem não haverá mais guilda. E para garantir que se tornem super ricos após a partida, ela pegou um empréstimo colocando a casa da guilda como garantia, então se vencerem, suas vidas mudarão para sempre e ninguém mais falará deles como uma guilda de quinta que costumava ser boa. Ray pergunta e se eles perderem, e a Loli responde que nem importa, porque se perdessem teriam perdido tudo de qualquer maneira.
De repente, ela é chamada por um cara que se revela ser ninguém menos que Gale, o líder da guilda Lâmina Negra, que começa a menosprezar a Loli e explica que foi ele quem mexeu uns pauzinhos para que a primeiríssima partida fosse entre as guildas deles. Será uma luta fácil para eles, que estão certos de vencer, e junto com isso, eles podem diminuir completamente as últimas brasas da guilda que costumava ser a melhor, era uma vez. Ele diz a ela para não se preocupar no entanto, pois se ela conseguir vencer, isso significaria que ela tem a melhor guilda. Mas isso só aconteceria se ela conseguisse derrotar o espadachim de rank A deles. Mas com um perdedor sem classe na equipe não parece provável. Com isso, ele ri de sua própria engenhosidade e lhes deseja boa sorte antes de ir embora. Logo eles entram na arena, onde Errol percebe que o próprio Gale não parece estar lutando e se pergunta se isso aumenta suas chances de vitória. Mas Rayleigh diz que toda a equipe deles é de rank A, então não importa, e além disso, a formação atual deles parece ser mais agressiva do que o normal. Finalmente chega a hora da batalha e o anunciante apresenta os competidores. Do lado das Lâminas Negras, um garoto de cabelo verde da classe esgrimista é enviado à frente, que arrogantemente declara que derrotará toda a equipe adversária. Enquanto o comentarista fica surpreso ao ver que do lado das presas de dragão, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar, o garoto esgrimista parece desinteressado, já que não importaria o quão rápido ele derrotasse um idiota sem classe, mas decide fazê-lo de qualquer maneira, pois assim poderá enfrentar as garotas. A partida começa e, em segundos, o esgrimista avança e apunhala Errol no peito, surpreendendo a todos com sua velocidade. Mas enquanto Loli se preocupa com Errol, Rayleigh diz para olhar com atenção, pois se revela que era simplesmente a sombra de Errol. O esgrimista parece surpreso, mas isso não o abala, e ele se vira e avança novamente, apenas para encontrar outra imagem residual. Ele percebe que isso não vai acabar tão rápido quanto ele esperava, pois fica cercado por imagens de Errol. Mas isso não importa para ele, pois ele planeja usar sua velocidade para apunhalar todos eles. As imagens residuais atacam todas de uma vez, e o esgrimista corta todas elas, apenas para ser apunhalado pelo verdadeiro Errol, que conseguiu produzir 3 imagens residuais, o que é supostamente muito difícil. O esgrimista cai no chão e a partida termina assim. Errol afirma que sua mãe costumava praticar com ele usando 5 imagens de uma vez, e isso era ela pegando leve. O comentarista fica chocado enquanto o público irrompe em aplausos para o candidato sem classe. Ele percebe que, embora tenha tentado exatamente a mesma técnica que o garoto esgrimista, a dele não era tão refinada, o que significa que ele teria que trabalhar ainda mais nela. A próxima partida que Errol enfrenta é contra um espadachim de 2 mãos que avança no ataque com uma barragem constante de golpes de espada, mas Errol consegue bloquear todos eles antes de usar o ataque de corte duplo para derrubar seu oponente. Com 2 derrotados, o próximo oponente que ele enfrenta revela ser um empunhador de adaga com pegada invertida, que é mais cuidadoso em seus passos e usa um monte de técnicas de artes marciais junto com sua lâmina. Mas isso foi inútil, já que Errol é rápido demais para ele, e o confunde com as imagens residuais antes de atingi-lo por trás. Ray e Loli ficam chocadas com o fato de que este homem acabou de derrotar 3 espadachins de rank A sem suar a camisa em tempo recorde, o que realmente enche a Loli de esperanças de realmente vencer a partida. A próxima partida se mostra um pouco mais difícil, já que ele é confrontado com um espadachim com escudo, conhecidos por serem resistentes. E como Errol não consegue desferir golpes críticos, ele é forçado a dançar ao redor e lentamente desgastar sua proteção pouco a pouco. Seu oponente grita para ele que ele não pode ser uma pessoa sem classe, mas Errol responde que tudo o que ele alcançou foi através de puro trabalho duro e nada mais. O bruto lhe diz que o trabalho duro não o levará muito longe contra o talento, enquanto ele avança com sua habilidade de investida de escudo. Mas Errol consegue usar uma das técnicas de assinatura de sua mãe, a previsão, enquanto ele prevê os movimentos de seu inimigo e consegue chutar o escudo para baixo. Com isso, ele usa a técnica que aprendeu com seu último oponente, o cara das artes marciais, e chuta o bruto no estômago. Ele então pega o escudo e começa a avançar. O bruto fica enfurecido e tenta atacar, mas Errol consegue aparar antes de avançar rapidamente e usar a mesma investida de escudo para destruir seu oponente. As pessoas começam a tumultuar e a chamá-lo de mentiroso, que não está divulgando seu rank e classe. Então os organizadores trazem sua identificação de classe para a bola de cristal mágica e transmitem ao vivo que ele é de fato uma pessoa sem classe. Com isso resolvido, o próximo oponente é anunciado, que parece ser diferente. Este espadachim se chama Masamune, e ele se revela ser da linhagem samurai do Oriente, com uma espada curva chamada Katana. Antes mesmo que Masamune saque sua espada, Errol sente o perigo e se prepara. Sabendo que essa luta não será tão fácil quanto as outras, ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade suprema, e como uma cobra está esperando para atacar. Mas Errol é curioso, então ele avança, colocando-se em perigo. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune saca sua espada em direção a Errol, mas de alguma forma Errol é mais rápido e desaparece atrás dele. Masamune fica chocado, mas Errol lhe diz que ele genuinamente é a pessoa mais rápida que ele já viu na cidade, mas infelizmente para ele sua própria mãe era muito mais rápida, então ele está acostumado a isso.
Com isso, ele usa a habilidade suprema da Princesa da Espada, apunhalando seu inimigo várias vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio, pois o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca acabou de derrotar completamente os membros mais fortes das guildas mais fortes. Errol se afasta em direção a Ray e a Loli, sentindo-se satisfeito com o fato de que deveriam ter ganhado dinheiro suficiente para manter a guilda funcionando. Naquela noite, quando voltaram para a casa da guilda, imediatamente começaram a celebrar com bebidas para todos os lados. Errol ainda estava chocado com o fato de que a Loli tinha idade suficiente para beber, mas ela afirmou que é uma mulher adulta. Mesmo que pareça um pouco pequena, ela ainda não consegue acreditar que Errol derrotou sozinho 5 espadachins de rank A da melhor guilda do país. Ela decide que deve tentar conquistá-lo, pois ele é sua passagem para sair da pobreza e obscuridade. Ela tenta pedir sua mão em casamento, afirmando que pode realizar todos os seus desejos. Mas Errol é um verdadeiro Sigma e a rejeita de imediato, afirmando que preferiria alguém como Ray. Isso imediatamente faz Ray corar, enquanto ela se levanta de seu assento, gritando para Errol parar de falar besteiras assim, só porque ele quer rejeitar a Loli. Mas Errol estava seriamente considerando isso. Ele pergunta por que ela pensaria que ele está zombando dela, e ela responde que quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem nenhum charme feminino, mas Errol pode ver 2 grandes charmes femininos bem ali na frente dele e discorda veementemente. A Loli percebe que Ray não tem absolutamente nenhuma ideia de qual é sua maior força e como exatamente ela poderia usá-la, então ela não precisa realmente se preocupar com ela. Com isso, ela começa a esfregar as pernas de Errol, afirmando que ele deve estar cansado de toda a luta durante o dia, e diz a ele para encontrá-la no quarto. Ray imediatamente fica envergonhada, dizendo a Loli para parar de dizer coisas estranhas, mas a Loli sorri maliciosamente, afirmando que ela apenas vai lhe dar uma massagem bem merecida depois de um dia cansativo. Para sua surpresa, porém, Errol responde que preferiria uma massagem de Ray. Sua ideia de massagem era ser espancado até a polpa por Ray no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Ray usa tão sem esforço graças à sua classe e habilidades. Loli observa da varanda, se perguntando se Errol tem alguma ideia do que realmente é uma massagem. O barulho constante acaba acordando o pai de Loli, que desce para o campo de treinamento, completamente de ressaca, reclamando do barulho, afirmando que eles não precisam desabafar a frustração de perder o torneio antes mesmo de começar no meio da noite. Loli, no entanto, diz a ele que eles de fato venceram a partida, que foi contra a melhor guilda atual. Isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter enviado seus novatos de rank B ou C como bucha de canhão. Mas Loli o surpreende ainda mais dizendo que todos os seus oponentes eram de rank A, e não só isso, mas Errol os derrotou todos sozinho sem nenhuma ajuda. Isso tira o pai dela da ressaca. Enquanto ele olha para Errol, machucado e espancado, se perguntando se este garoto é realmente tão forte, a Loli afirma que fez um monte de apostas, e porque Errol derrotou completamente a equipe inimiga, ela ganhou na loteria, e agora não só estão fora da dívida, mas também tem dinheiro suficiente para cobrir seus custos operacionais. O pai dela, no entanto, não é tão otimista, afirmando que se por alguma sorte este garoto for realmente tão forte, ele será logo caçado por guildas maiores, mais influentes e mais ricas, então ela não deveria ter muitas esperanças. Loli diz a ele para não se preocupar com isso, já que ela em breve vai se casar com Errol, o que significa que eles estariam ligados para a vida toda. Errol anuncia que não vai fazer nada disso, mas logo volta sua atenção para o pai dela, afirmando que Loli pode ser uma cabeça dura, mas pelo menos ela não é uma perdedora que desiste de tudo. Esta foi uma clara indireta para o pai de Loli, que o olha perigosamente, mas Errol não pega a indireta e continua dizendo que ele deveria parar com sua atitude de lamentação e começar a agir mais de acordo com sua idade, já que ele ainda tem uma mão restante e pode empunhar uma espada nessa mão. Isso irrita o pai dela, que imediatamente agarra Errol pela gola, dizendo-lhe para evitar falar sobre assuntos que ele não tem a menor ideia. Ele diz a Errol que um espadachim de 2 mãos que não consegue usar 2 mãos não passa de um desperdício de oxigênio. Errol afirma que não concorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe que ainda está competindo e tentando ascender neste mundo. Com isso, o pai dela o empurra e volta para cima. Loli e Ray imediatamente vêm para o lado de Errol, perguntando se ele está bem, e Loli pede desculpas pelo comportamento do pai, enquanto agradece a Errol por ter falado. Errol afirma que mesmo depois de perder o braço e estar acabado por tanto tempo, o pai dela ainda é incrivelmente forte, e é um desperdício que ele esteja se recusando a usar sua força e experiência incríveis. Ele pensa consigo mesmo sobre todas as habilidades legais que poderia aprender com um espadachim de 2 mãos e promete a si mesmo que motivará o pai de Loli, Rod, a pegar a espada novamente. Loli ouve sobre sua tentativa de aprender novas habilidades e sugere que ele enfrente algumas das masmorras perto da cidade. Errol é completamente alheio às masmorras, então Ray lhe diz que masmorras são cavernas subterrâneas onde monstros surgem aos centenas, e o lugar inteiro está cheio de armadilhas, tornando-o um dos melhores lugares para aprender novas habilidades e subir de nível com mais experiência de batalha real, o que os ajudaria durante a Copa do Deus da Espada. Errol não tem ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade cedia anualmente um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o único melhor espadachim do país.
A Loli imediatamente pega um formulário e diz a Errol para preenchê-lo se ele quiser participar, mas para o horror de Ray, ele o rasga bem na frente deles. Ray fica confusa e pergunta se ele não quer participar do concurso, mas Errol responde que Loli estava tentando passar a perna nele e lhe deu uma certidão de casamento para assinar em vez disso. A Loli ri, afirmando que estava apenas sondando o terreno, mas Errol está cansado de ser bonzinho e a agarra em um mata-leão para lhe dar uma lição. Na manhã seguinte, Errol acorda e encontra Loli tentando agredi-lo, mas ele a desvia e a amarra na cama antes de sair. Mais tarde naquele dia, todos vão juntos em direção às masmorras, onde Loli explica que todos podem ficar nos círculos de teletransporte pelos quais podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejam, mas você só pode ir para os níveis em que já esteve antes. Loli afirma que alcançou o nível 12, enquanto Ray alcançou o 14. Errol imediatamente decide ir junto com Ray para o 14º nível, mas Loli afirma que não funciona assim, e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir lá novamente. Isso foi uma pena, já que Errol queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse encontrar desde o início, mas a Loli lhe diz para não se preocupar, pois ela conhece uma rota realmente curta que os levará aos andares inferiores muito rapidamente. Eles concordam com o plano, mas Loli tenta ficar com Errol a sós, afirmando que Ray pode continuar sua jornada no nível 14, já que Errol não precisaria de 2 guias e começa a arrastá-lo. Mas Errol não se deixa manipular tão facilmente e pede a Ray que os acompanhe. Eles entram no primeiro andar, onde são imediatamente atacados por 2 cavaleiros armadurados. Errol saca sua espada e começa a lutar com um deles, enquanto Ray cuida do outro. Ele fica surpreso ao notar que, mesmo com armaduras pesadas, o cavaleiro se move com agilidade incrível, mas isso não é nada que ele não possa resolver. Então, ele usa seu passo rápido e decapita o cavaleiro, apenas para perceber que a armadura inteira está vazia e é alimentada pela própria mana da masmorra. O cavaleiro começa a se mover novamente, mesmo sem cabeça, e Ray afirma que eles não têm fraqueza real e também não sentem dor. Então Errol decide atacar as pernas, o que funciona perfeitamente, fazendo os cavaleiros mágicos desabarem no chão. Ray também lida com sua oponente, afirmando que eles logo se regenerarão, então precisam seguir em frente. Antes de avançar, porém, Errol pergunta a Loli qual é a classe dela, e ela, muito orgulhosa, diz que é uma esgrimista, e promete ensiná-lo o que quiser no campo de treinamento ou na cama. Mas Errol a rejeita mais uma vez e segue adiante. Antes de entrar no segundo nível, porém, eles ouvem gritos de socorro vindos da porta, e ao se aproximarem, encontram um homem coberto de sangue. Ajoelhado no chão e implorando por ajuda, Ray sugere levá-lo para a superfície, mas o homem recusa, alegando que seus amigos ainda estão lá dentro e foram gravemente feridos por uma armadilha. Ele implora para que ajudem a resgatar seus amigos, mas Loli imediatamente vai direto ao ponto, pedindo dinheiro em troca da ajuda. Para sua surpresa, o homem até lhe paga uma boa quantia do dinheiro que ganhou jogando, mas Errol sente que algo está errado. Enquanto caminhava atrás do homem, ele percebe que sempre que perdia sangue daquele jeito, não conseguia nem sentar sozinho sem água benta, muito menos voltar para uma sala perigosa. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para si, apenas porque acha que isso pode levar a algo interessante e divertido. O homem os leva a uma sala secreta onde encontram um rastro de sangue e uma poça no centro com uma única moeda de ouro. A visão da moeda imediatamente atrai Loli, que vai pegá-la. Quando um círculo de teletransporte aparece sob eles, Ray percebe que aquilo era uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles, afirmando que foi bem pago para fazer um trabalho tão fácil. Mas para sua surpresa, o círculo mágico o teletransportou junto com os outros. Todos emergem em um andar que nem mesmo Ray havia visto, o que significa que é ainda mais baixo que o 14º andar, mas ainda sem sinais de inimigos fortes. O sujeito que fingiu estar ferido tremia de medo, enquanto gaguejava que este deveria ser o andar mais baixo da masmorra, onde o deus da espada avançado pode ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada de arco-íris aparece na frente deles, mas Loli se recusa a acreditar na história da classe Deus da Espada, que todos pensavam ser apenas um mito. Errol, no entanto, percebe o perigo iminente e imediatamente empurra Loli para baixo, enquanto o Deus da Espada envia um golpe aéreo tão forte que quebra as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o Deus da Espada ataca Errol, que mal consegue levantar sua espada a tempo, bloqueando o ataque mesmo sendo empurrado contra a parede. Ele percebe que sobreviveu a isso apenas por causa do treinamento de magia de reforço que recebeu de Ray. Ele tenta contra-atacar seu oponente, mas o cavaleiro é extremamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar rapidamente. Com isso, ele sorri, afirmando que esta é uma boa oportunidade para se testar. Isso choca completamente seu grupo, enquanto ele usa a mesma técnica de passo divino para encurtar a distância e avança no ataque, atingindo o cavaleiro com uma saraivada de golpes que são bloqueados. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que faz a gravidade na sala aumentar, forçando os outros ao chão. Mas Errol mantém sua postura facilmente, pois já havia enfrentado a mesma coisa antes, quando era mais jovem, treinando contra sua mãe.
Ele usou toda a sua força naquela época apenas para conseguir ficar de pé. Então, quando sua mãe atacava, ele não conseguia fazer nada, mas desta vez é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena abertura, e Aero a utiliza em todo o seu potencial. Usando uma de suas habilidades mais fortes, chamada Ruptura Infinita, o cavaleiro se estilhaça em pedaços após aquele ataque, chocando todos os presentes na sala. Ele recupera suas forças com um pouco de água benta e então todos saem da masmorra em segurança através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rod estava novamente bebendo quando houve uma conversa entre 3 jovens idiotas, falando sobre como eles enganaram os novos membros da Guilda Presa do Dragão para uma armadilha, e que eles provavelmente nunca mais voltarão. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, ordenando que revelem tudo o que sabem. Mas ele é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil. Rod imediatamente percebe que isso deve ter sido armado por Jorg, o que significa que as chances de sobrevivência de sua filha são mínimas, completamente destruído. Ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado para o lado como um camponês enquanto se ajoelha no chão, desejando poder salvar sua filhinha. Mas uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Loli. Junto com Aero e Ray, eles entram na taverna falando sobre a fome que sentem. Loli nota seu pai e o feio Jorg, mas fica surpresa quando Rod a abraça apertado, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estivesse segura. Ray confronta Jorg, afirmando que eles obtiveram todas as informações de seu capanga, que confessou que tudo era plano de Jorg. Mas, como qualquer político, ele se recusa a admitir, alegando que todos são responsáveis por sua própria segurança nas masmorras. E Aero pensa que é um ponto válido. Rod diz a York que ele não vai se safar disso, mas York simplesmente o chama de bêbado inútil e sai da sala, enquanto Aero se pergunta com que novos truques ele terá que lidar agora. Alguns dias se passam, e agora Loli recebe um pergaminho, que contém todas as chaves preliminares para o torneio. Para seu horror, ela descobre estar na mesma chave que Aero, o que imediatamente esmaga seu ânimo, pois significa que ela definitivamente tem absolutamente zero chances de vencer as preliminares e realmente representar sua guilda no torneio principal. Aero está um pouco confuso sobre o conceito de preliminares, então Ray lhe diz que, como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai uma quantidade tão grande de espadachins aspirantes, é quase impossível levá-los todos para o torneio principal, então a cidade organiza as preliminares com diferentes chaves baseadas em um lançamento de dados. É pura sorte quem enfrenta quem na chave, e o vencedor de cada chave ganha um ingresso direto para o torneio principal. Aero verifica o pergaminho que Ray estava lendo e percebe que ela está em um grupo diferente do dela. Ela agradece a Deus por isso, já que não teria chance de se comparar a Aero de qualquer forma. Ela começa a orar a Deus para ajudá-la a passar pelas preliminares sem muitos problemas. Enquanto Aero zomba dela por ter problemas com o pai, Loli os interrompe, afirmando que precisam voltar às masmorras para treinar. Mas Aero está muito entediado com as masmorras a essa altura e quer sair. Loli, no entanto, tenta agir de forma fofa, dizendo a ele que precisa de um homem forte para defendê-la, caso as coisas deem errado. May percebe o quão patética Loli é, e planeja ensiná-la uma ou duas coisas sobre ser independente. Mas antes que pudessem sair, Rod aparece na sala, agindo um pouco dramático demais ao agarrar sua filha, dizendo-lhe para ter muito cuidado, pois nunca se sabe quando Jorg decidirá atacar novamente. Loli pôde ver o medo nos olhos de seu pai, então ela solenemente concordou em jogar pelo seguro antes de sair. Rod se vira e encontra Aero o julgando em silêncio, mas Rod afirma que ainda tem tempo para se recompor e ser um pai mais protetor para sua filha. Aero, no entanto, apenas sorri, afirmando que nunca é tarde para ser uma boa pessoa, e vai embora. Algumas semanas se passam e finalmente chega o dia das preliminares. As lutas começam enquanto a plateia torce das muralhas, com os lutadores se chocando em uma saraivada de faíscas e golpes de espada. Lentamente, mas com certeza, o grupo começa a diminuir à medida que as pessoas são eliminadas e até Loli perde sua luta antes mesmo de encontrar Hero. Ela fica remoendo no canto, triste com os resultados, já que pelo menos esperava chegar às finais desta vez. Mas Hero não se importa com os sentimentos dela, afirmando que ela estava preocupada sem motivo por não vencer as preliminares porque estavam na mesma chave, já que ela teria perdido de qualquer forma. Isso deixa Loli ainda mais triste do que antes, mas ela se recompõe e diz a ele para manter a guarda alta, mesmo que ele seja realmente forte, já que a outra finalista do grupo deles tem alguns truques especiais na manga. Aero, no entanto, não parece muito incomodado e responde que já viu quase todos os truques de suas lutas dentro das masmorras, então duvida que este oponente o surpreenderia. Loli, porém, não tem tanta certeza, pois responde que esta espadachim ruiva é na verdade uma espadachim mágica que pode usar seus feitiços para reforçar suas espadas com mana e poder extra. Isso foi interessante, pois Herol não esperaria que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio baseado em ser o melhor espadachim. Loli responde que não importa qual seja sua classe, você só precisa fazer parte de uma guilda para entrar no torneio. Com isso, o anunciante chama Aero, e Loli lhe deseja sorte. Ele sobe na arena e fica cara a cara com a garota ruiva que lhe diz diretamente que ela é uma espadachim mágica e que é uma classe aceita.
então ela não quer ouvi-lo reclamar sobre como a luta foi injusta por causa de sua magia. Errol diz diretamente a ela que não se importa e que o melhor lutador venceria a partida. Com isso, o anunciante inicia a partida e imediatamente a garota ruiva começa a lançar bolas de fogo nele. Errol faz um movimento de Matrix e desvia dos ataques um por um, enquanto deflete e corta o resto. A garota espadachim mágica, no entanto, parece ter uma reserva infinita de mana enquanto continua sua saraivada, mas Errol desvia e se esquiva dos ataques para se aproximar e confrontá-la. Ele imediatamente tenta derrubá-la, mas a garota consegue bloqueá-lo enquanto usa outra bola de fogo para forçá-lo a recuar. Errol começa a sentir suas habilidades e comenta que deve ser bem conveniente poder alternar de ataques de curto alcance para ataques de longo alcance à vontade. Ela se gaba de ser talentosa, e que um perdedor sem classe como ele nunca poderia derrotá-la. Mas Errol responde que ela não é mestra em nenhuma dessas duas disciplinas, mesmo que conheça os fundamentos de ambas. Isso a irrita muito, e ela promete fazê-lo engolir as palavras enquanto usa sua magia para imbuir fogo em sua lâmina, transformando-a em uma espada flamejante, afirmando que apenas uma pessoa da verdadeira classe de espadachim mágico pode empunhar algo assim. Com isso, ela balança a espada, fazendo a chama perseguir Errol, que calmamente desvia e a corta. Mas mesmo ele está tendo dificuldade em entender de onde virá o próximo ataque por causa de seus movimentos erráticos, ele reconhece o talento dela, afirmando que ela deve ter praticado bastante. Mas logo ele fica parado em um lugar e a ensina sobre como é a verdadeira maestria, enquanto começa a desviar dos ataques de chama sem mover um centímetro de sua posição. Ele afirma que mesmo que sua esgrima básica fosse melhor que a de Loli, ela poderia ter sido muito mais eficaz e problemática. Mas neste nível ela é mal melhor que NPCs. Isso envergonha completamente a garota, e enquanto ela perde a calma, Errol usa essa oportunidade para enviar um golpe duplo em sua direção, que extingue completamente sua chama, chocando-a. Antes que ela pudesse sequer entender o que acabara de acontecer, ele usa seu passo de teletransporte para aparecer atrás dela e a atinge na cabeça com o pomo de sua espada. Nocauteando-a, a multidão irrompe em aplausos enquanto os juízes anunciam Errol como o vencedor do quarto bloco. Mas tudo o que ele pensava era em como dominar e aplicar as habilidades que acabara de ver aquela garota usar. Alguns dias se passam depois disso, e finalmente chega o dia do torneio final. Loli volta para a guilda para acordar seu pai, pois ela insiste para que ele assista ao torneio com ela, para que possam torcer por Errol e Ray, que venceram seus blocos e estão no torneio principal. Seu pai nem abre os olhos e diz a ela para ir sozinha. Como ele realmente não se importa, Loli tenta provocá-lo, perguntando se ele tem medo de ver Jorg lá. Rod imediatamente se irrita, dizendo a ela que não tem medo de Jorg, mas logo volta a si. E em um momento de vulnerabilidade, ele diz à filha que tentou pegar sua espada ontem, e percebeu que está tão enferrujado a essa altura que talvez nem vença o torneio do Deus da Espada. Isso irrita profundamente Loli, que nem conseguiu se classificar nas preliminares, muito menos sonhar em vencer o torneio do Deus da Espada, enquanto se autodenomina enferrujada. Ela lhe diz que ele deveria pensar em como ainda pode se igualar aos lutadores nas finais dos torneios, enquanto outros espadachins que treinaram a vida inteira nem conseguem se classificar na primeira luta. Finalmente, Rod concorda em ir, e a caminho do estádio, ele pensa em como treinou Ray quando tinha os dois braços, em vez de ser um desastre de um braço só. Ele pensou nesses momentos com carinho e se perguntou como Ray se sairia, já que ela é sua aluna mais antiga neste momento, e ele está realmente conectado a ela. De volta ao torneio, Ray parece estar perdendo os nervos enquanto balança as pernas ansiosamente. Olhando para o chão, ela leva um susto de Errol, que pergunta se ela está com medo de que eles possam se encontrar logo na primeira partida. Isso parece fazê-la esquecer seus medos enquanto tenta atingi-lo. Mas Errol agarra seu soco assim que os juízes anunciam que a primeira partida será Jorg, o campeão defensor, contra Errol, o veneno sem classe que está surpreendendo a todos com sua sequência invicta até agora. Ele se levanta para sair, mas Ray agarra sua mão, desejando-lhe boa sorte. Com isso, Errol entra na arena onde Loli o chama, dizendo-lhe para chutar a bunda de Jorg e rasgá-la em 64 pedaços. Mas no momento em que Errol avista Jorg entrando na arena, ele imediatamente percebe que algo está errado. Os olhos de Jorg ficaram roxos. Ele desenvolveu presas e um chifre, parecendo que acabou de vender sua alma ao demônio. Os sentidos de aranha de Errol começam a formigar quando ele percebe que esse cara pode ser perigoso, mas Rod imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele nota a espada que Jorg está segurando e avisa Errol para recuar. Enquanto ele segura uma espada com um demônio muito poderoso preso dentro dela, a voz de Jorg parece diferente enquanto ele fala, afirmando que não achava que alguém o reconheceria. Loli fica confusa, já que Jorg deveria saber quem é Rod, mas Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído Jorg a essa altura, o que significa que Jorg não está no controle de nada. Rod afirma que a espada deveria ser a espada original usada pelo Deus da Espada que derrotou o Rei Demônio, mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada por causa do que ela deveria ser trancada no repositório real.
O demônio sorri, afirmando que foi selado por centenas de anos, mas permaneceu paciente, pois sabia que um dia alguém viria para libertá-lo e reivindicar o poder para si. E foi exatamente isso que aconteceu com Jorg. Ele anuncia a todos no estádio que ele é o demônio chamado Gelda, o destruidor da humanidade. Isso traz até Ray para fora, que afirma que sempre pensou que Gelda era apenas um mito, uma lenda para assustar crianças, o demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o planeta inteiro. Caos e medo se seguem enquanto os plebeus reconhecem seu nome e começam a fugir do estádio, causando uma debandada. Gelda, no entanto, aprecia o som de humanos gritando por suas vidas e não vai deixá-los escapar tão facilmente. Então ele cria um círculo mágico sob si, cobrindo todo o estádio em uma cúpula de energia mágica, capturando e trancando as pessoas lá dentro. Ele ri do horror que está causando, afirmando que os gritos dos humanos são como música para seus ouvidos, e ele vai desfrutar disso enquanto os massacra a todos. Para sua surpresa, Errol não se move de sua posição, e de fato tem sua espada desembainhada. Gelda lhe diz para correr por sua vida, mas Errol afirma confiante que poderia vencê-lo, já que ele já foi derrotado uma vez antes, o que significa que ele não é invencível. O demônio ri, afirmando que da última vez foi derrotado por um deus da espada. E de acordo com a memória de Jorg, não há nenhum deus da espada vivo neste momento. Errol retruca que ainda há um deus da espada vivo, que é sua própria mãe, e que ele ainda pode derrotá-lo sem ser um deus da espada. O monstro não consegue evitar rir, mas logo sua risada para quando Errol avança para um ataque, forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar. Errol se esquiva dos ataques enquanto o demônio fica chocado, percebendo que este garoto acabou de usar a técnica do passo divino, que apenas os deuses da espada usam. Errol, no entanto, não para e continua usando essa técnica, atacando o demônio de múltiplas posições, mas o demônio simplesmente sorri, afirmando que Errol esqueceu que ele está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os ataques de Errol não estão lhe causando muito dano. Com isso, o demônio salta e atinge Errol no ombro, esmagando-o no chão, pensando que o garoto estava acabado. Ele fica chocado, no entanto, quando a poeira baixa e Errol parece ter absorvido o ataque sem muitos danos, graças ao seu treinamento com Ray. Isso abala Gelda um pouco, que parte para um ataque, mas Errol calmamente o afasta antes de contra-atacar com seu próprio ataque de ruptura infinita, cortando e golpeando o demônio de múltiplas direções, sobrecarregando-o completamente em uma saraivada de ataques. Isso desencadeia o TPT de Gelda, pois ele não tem dúvidas de que Errol está usando todos os ataques do deus da espada, mas ele não consegue acreditar que um mero garoto possa ser um espadachim daquele nível. Antes que ele pudesse bolar um plano, porém, Errol usa um golpe forte para acabar com o demônio, que cai no chão em uma nuvem de poeira. Todos aplaudem Errol, pensando que ele derrotou o deus demônio, mas Gelda ainda não estava morto, já que seu corpo real ainda era a espada e todo o dano foi feito ao corpo de Jorg. Ele rapidamente começa a procurar por um novo hospedeiro e imediatamente salta em direção a Rod. Errol consegue afastar Ray do caminho, enquanto Rod salta na frente de sua filha para protegê-la. Quando a poeira baixa, no entanto, Rod está lá com a espada demoníaca na mão e agarra Loli, colocando a lâmina em sua garganta. Errol se amaldiçoa por não ter percebido que precisava atacar a espada, não o corpo de Jorg para derrotá-lo, mas agora é tarde demais. Ele diz a Errol que se ele mover um único centímetro, Loli estará morta. Mas Errol se move livremente, dizendo-lhe que ele não pode matar Loli. Ray não sabe porque ele está provocando um demônio literal, mas quando Gelda tenta matar Loli, a mão se recusa a se mover. Errol afirma que Rod é muito mais forte do que Jorg jamais foi, então possuí-lo não seria tão fácil. Rod crava a espada no chão, libertando Loli, enquanto Gelda tenta lutar e assumir o controle. Rod, no entanto, é demais para ele e consegue se libertar do aperto do demônio, jogando a espada em Errol, que a corta em pó, matando o demônio de uma vez por todas. Alguns dias se passaram desde aquele incidente horrível, mas acabou sendo uma bênção para a guilda de Loli. Desde que Errol venceu a Copa do Deus da Espada, tornou-se de conhecimento geral que a Dragonfang está em uma missão para reivindicar seu antigo status de guilda mais forte da cidade. Ao ouvir isso, muitos novos espadachins aspirantes começaram a se registrar na guilda, esperando ser treinados pelo próprio vencedor da Copa do Deus da Espada, Errol. Infelizmente para eles, porém, eles conseguiram um professor muito mais experiente e muito mais rigoroso que Errol na forma de Rod, que se transformou após o último incidente e recuperou sua confiança. Ele começa a treinar os novos membros da guilda impiedosamente, com a mesma paixão que tinha antes. Ele lutou sozinho contra todos os novos recrutas, batendo neles e os treinando até que não conseguissem mais nem ficar de pé. Um dos novos recrutas acabou se escondendo atrás de um pilar, mas Loli o viu e o confrontou. Ela afirmou que eles só o aceitaram na guilda porque ele prometeu dar o seu melhor e treinar com total dedicação. O recruta olha para o chão, murmurando que nunca esperou que o próprio Rod os treinasse com seu regime diabólico. Ele então pergunta a Loli se Errol também os treinaria em breve, mas Loli solta um suspiro exasperado, afirmando que Errol acabou saindo da guilda após sua vitória na Copa do Deus da Espada.
Ela lamenta como até Ray acabou seguindo-o na esperança de detê-lo, mas agora ambos se foram por enquanto e ela não tem ideia de quando eles voltarão, se é que um dia voltarão. Enquanto isso, Arrow já está na floresta, viajando na carroça do mesmo aventureiro que o trouxe para esta cidade. O cocheiro fica surpreso ao ver Arrow deixar a cidade de Brescia tão cedo, especialmente depois de vencer a Copa do Deus da Espada, o que basicamente o tornou uma celebridade. Arrow responde calmamente que, como ele venceu a Copa do Deus da Espada, que é supostamente a competição dos espadachins mais fortes, isso significa que ele já derrotou o melhor que Brescia tinha a oferecer, o que significa que ele não tem mais motivos para ficar aqui. O cocheiro fica confuso, pois ainda há muitos motivos para ficar na cidade dos espadachins, especialmente se você tem o título de ser o mais forte da cidade. Arrow não quer estagnar em um lugar que não pode desafiá-lo. O cocheiro então pergunta por que exatamente ele está voltando para sua aldeia e se ele estava com saudades de casa. Mas Arrow responde que ele simplesmente queria testar suas habilidades contra os melhores e ver o quão longe ele chegou com seu treinamento. O cocheiro fica confuso, mas Arrow afirma que quer ver se conseguiria derrotar sua própria mãe em uma luta de treino agora. Pouco tempo depois, ele finalmente chega à sua aldeia e tenta se esgueirar para sua própria casa, para surpreender sua mãe que está colhendo algumas flores. Mas sua mãe é muito experiente e imediatamente o sente chegando e o chama pelo nome. Arrow fica surpreso, mas sorri, sabendo que foi pego pela mais forte lutadora do mundo, e não por uma mulher sem talento. Sua mãe se vira e o examina de cima a baixo, afirmando que ele parece ter adquirido uma boa dose de experiência agora. Arrow responde que conseguiu vencer a Copa do Deus da Espada, e sua mãe parece encantada ao ouvir isso, pois afirma que agora eles têm 2 pessoas na família que venceram essa competição. Arrow sorri com isso, mas num piscar de olhos, sua mãe desaparece e reaparece na frente dele, segurando uma flor em seu rosto, perguntando se elas cheiram bem. Arrow fica chocado com isso, percebendo que estaria acabado se aquela flor fosse uma espada, o que significa que ele ainda precisa de muito mais treinamento se aspira a um dia alcançar o nível de sua própria mãe em termos de esgrima. Ele sorri para ela, afirmando que ela o viu por completo e já sabe o verdadeiro motivo de ele estar ali. Sua mãe sorri, afirmando que não seria sua mãe se não pudesse entender o que ele queria apenas pelo olhar em seus olhos. Ela lhe diz, porém, que se eles lutassem ali mesmo, definitivamente destruiriam a casa inteira, e propõe que sua sessão de treino seja no campo de treinamento atrás das montanhas. Ambos se preparam e se encontram no local de treino proposto com espadas nas mãos. Ela sorri para ele, imaginando o quão forte seu filho está agora, mas Arrow a avisa para não o subestimar, pois ele melhorou muito desde a última vez que se encontraram no campo de treinamento. Sua mãe simplesmente sorri e, em um instante, aparece na frente dele com a espada desembainhada. Arrow consegue bloquear o ataque, enviando faíscas pela área enquanto tenta contê-la. Ela sorri para ele, afirmando que não quer que ele pense que ela não está levando isso a sério. Mas Arrow tenta ignorar as palavras dela, sabendo que mesmo um momento de distração poderia ser desastroso para ele. Ele percebe que só conseguiu bloquear esse ataque porque já tinha visto fazer a mesma coisa no quintal deles. Ele percebe que precisa partir para a ofensiva se quiser vencer contra ela. Então ele desvia da espada dela antes de pular no ar e usar o golpe divino e os cortes aéreos gêmeos em combinação contra ela. Sua mãe consegue aparar isso facilmente e pergunta, animada, se ele usou as 2 habilidades juntas. Arrow responde que sim e pergunta que tipo de habilidade ela usou para bloquear seus ataques, o que a confunde, pois ela responde que simplesmente balançou a espada e nada mais. Arrow fica chocado, pois percebeu que seus ataques são tão fáceis de lidar que ela nem sequer usa nenhuma habilidade para isso. Eles continuam a se chocar, causando ondas de choque massivas que assustam os moradores da aldeia, que se perguntam se 2 monstros estão lutando um contra o outro na floresta. Arrow continua a avançar no ataque, usando a técnica salto aéreo para pular pelo ar e alcançá-la, mas ela consegue repeli-lo enquanto ambos retornam ao chão. Sua mãe sorri para ele, afirmando que talvez seja a hora de ela usar tudo o que tem, enquanto libera a força divina de sua espada. Arrow faz o mesmo, e ambos se chocam mais uma vez. Enquanto isso, Ray também chegou à aldeia e a encontra bastante deserta, então ela decide ir até a casa de Arrow e perguntar se ele já voltou. A porta é atendida pela irmã mais nova de Arrow, que não gosta muito de mulheres que aparecem em sua porta perguntando sobre seu irmão. Ela tenta mandá-la embora e fechar a porta, mas Arrow e sua mãe retornam naquele exato momento machucados e esgotados da luta de treino. Ele fica surpreso ao ver Ray na aldeia e afirma que estava na floresta tendo uma luta de treino com sua mãe. Sua mãe parece muito orgulhosa ao afirmar que Arrow se tornou muito mais forte e até a derrotou hoje. Arrow sorri e responde que ambos estavam igualmente equiparados e Arrow conseguiu derrotá-la puramente com base na força e nada mais. Ray ainda está muito surpresa, já que a mãe dele é uma verdadeira deusa mítica da espada, mas Arrow responde que ela o teria despachado rapidamente se estivesse no seu auge. Mas mesmo nesse estado aposentado, depois de ter deixado o treinamento anos atrás, ela ainda era a oponente mais difícil que ele já havia enfrentado.
Eles logo entram na casa e se sentam para conversar enquanto comem um bolo, onde sua mãe está realmente interessada em saber como Arrow conheceu essa linda jovem. Arrow responde que eles costumavam morar juntos na cidade, o que faz os olhos de sua mãe brilharem enquanto ela se pergunta se esta é a escolhida. Mas Ray imediatamente esclarece que eles estavam na mesma guilda e nada mais. Com isso, ela se lembra por que estava ali em primeiro lugar e pergunta a Arrow por que ele deixou a guilda tão abruptamente. Arrow responde que também deixou uma carta de demissão, mas Ray afirma que ele deveria ter pelo menos conversado com eles, se despedido antes de partir, mas Arrow tem Asperger ou algo assim, pois ele simplesmente responde que não tinha nenhuma competição na cidade, então era óbvio que ele não tinha outra opção senão partir. Sua mãe pergunta se ela veio até aqui apenas porque estava preocupada com Arrow, mas Ray recusa, afirmando que na verdade veio aqui para se tornar uma aluna dela, para que possa aprender todas as técnicas que ela tem a oferecer. A mãe de Arrow responde perguntando se ela quer aprender a se tornar uma boa dona de casa para Arrow. Antes que Ray pudesse argumentar mais, porém, uma voz muito familiar para ela vem do quintal da frente de Arrow, onde Evans, o pai de Ray, chama a mãe de Arrow, afirmando que eles precisam partir imediatamente para a floresta, pois alguns monstros incrivelmente fortes estavam lá não muito tempo atrás e destruíram completamente metade da floresta. Sua mãe pensa rapidamente e afirma que ela e Arrow já foram lá e lidaram com o monstro, e que ele não os incomodaria mais. Evans fica aliviado ao ouvir isso e responde que avisará a aldeia que não há necessidade de evacuação agora. Foi então que ele notou sua própria filha, Ray, afirmando que ela está ficando cada vez mais parecida com a mãe a cada dia. Ele pergunta por que ela está ali, mas antes que Ray pudesse responder, a mãe de Arrow intervém, afirmando que Ray quer aprender a se tornar uma boa esposa. Ray retruca, afirmando que ela só quer ser uma boa espadachim, mas a mãe de Arrow diz a ela para não se preocupar, pois ela a ensinará tanto esgrima quanto os deveres de esposa. Com isso resolvido, Arrow acaba subindo para o escritório de seu pai, onde o encontra ocupado em sua mesa com um monte de símbolos mágicos. Ele cumprimenta Arrow, afirmando que está à beira de uma descoberta que pode se tornar sua técnica definitiva. Arrow, porém, não está interessado em tudo isso, e diz diretamente a ele que finalmente derrotou sua mãe, e agora quer aprender magia com seu pai. Seu pai o parabeniza por derrotar a deusa da espada, mas diz diretamente a ele que é impossível para ele aprender magia. De volta à cozinha, sua mãe entrega uma faca a Ray para ensinar como picar alguns vegetais. Mas Ray nunca segurou nada além de uma espada em suas mãos. Então ela a usa daquele jeito, quebrando a mesa inteira, chocando tanto a mãe quanto a irmãzinha de Arrow. Pouco tempo depois, Arrow e seu pai consertam a mesa, e ele exibe sua magia reparando uma caneca quebrada. Enquanto guarda todas as ferramentas de volta no galpão, seu pai novamente lhe diz para parar de tentar usar magia, pois é impossível para ele fazê-lo. Ele explica que com espadas ele poderia praticar e tentar todos os dias e lentamente melhorar. As espadas quebradas em seu galpão são uma prova de seu trabalho duro e dedicação. Mas tentar aprender magia sem ter um reservatório de mana é como tentar dominar uma espada sem ter braços. É quase impossível. Arrow se vira para o pai e pergunta como exatamente ele sabe que Arrow não tem mana. Seu pai responde que ele teria recebido uma classe se tivesse mana, mas Arrow responde que um dia, enquanto treinava com Ray e Brescia, ele acabou usando toda a água benta que a guilda tinha, o que irritou a funcionária humilde, que afirmou que a guilda deles já estava endividada, e o consumo de água benta de Arrow os estava empurrando ainda mais para baixo. Com isso, ela trouxe um monte de poções de recuperação de mana e disse a ele para beber aquilo em vez disso. Desde que bebeu as poções, Arrow pôde sentir uma pequena quantidade de mana se movendo por seu corpo. Seu pai fica muito interessado em ouvir isso e decide experimentar. Ele guia Arrow para liberar uma pequena quantidade de mana na palma de suas mãos. E para sua surpresa, Arrow consegue fazer exatamente isso, mas imediatamente cai inconsciente. Esta é uma prova clara de que Arrow, de fato, tem uma pequena quantidade de mana dentro dele. Quando Arrow finalmente acorda, ele pergunta ao pai como pode aprender magia agora. Seu pai responde que seu reservatório de mana é menor do que o de um bebê recém-nascido agora. Então ele precisa aumentá-lo treinando todos os dias. Treinar é o que Arrow faz de melhor, então ele compra um monte de poções de mana e começa a treinar todos os dias. E depois de 6 meses inteiros ele é capaz de produzir mana suficiente, o que o colocaria na categoria de novatos completos que tem um reservatório de mana muito fraco. Seu pai fica muito feliz, porém afirmando que ele deveria ir para a Academia de Magia, onde ele mesmo aprendeu todos os feitiços. Ele revela um pergaminho cheio de feitiços, dizendo a Arrow que ele precisará aprendê-los se quiser produzir qualquer magia. Com isso, a mente de Arrow começa a nadar em novas possibilidades sobre aprender magia no mesmo lugar que fez de seu pai um dos melhores magos do país. Mais tarde naquela noite, eles se sentam juntos para jantar e a mãe de Arrow lhes diz que Ray está melhorando tanto nas tarefas domésticas quanto na esgrima, o que a deixa muito feliz, enquanto o pai de Arrow lhes diz que Arrow está no caminho para se tornar um mago agora, abrindo infinitas possibilidades. 3 anos se passaram desde então, e Ray tem treinado todos os dias com a mãe de Arrow para ser uma espadachim melhor, assim como uma dona de casa melhor. Nesta manhã, a mãe de Arrow lhe deu a tarefa de fazer o chá da manhã, o que a estressou no início.
Mas logo ela se dedicou e finalmente o serviu a ela com as mãos trêmulas. Ela esperou ansiosamente enquanto a mãe de Errol tomava um gole e provava o chá por um tempo, antes de exclamar que ela havia feito um trabalho muito bom, pois o chá estava exatamente como deveria ser. Isso deixa Ray mais feliz do que ela esperava. Mas logo sua celebração foi interrompida por um choro vindo do andar de cima, que se revela ser a irmãzinha de Errol, Mira, que grita que quando foi acordar Errol, ele não estava em lugar nenhum, e ela só encontrou um bilhete deixado para trás. Tanto Ray quanto a mãe de Errol verificam o bilhete que tinha apenas uma linha escrita por ele, que mencionava que ele estava indo para Arspel, a cidade da magia, para treinar. Sua mãe fica um pouco triste, pensando em como ele poderia ter pelo menos se despedido, enquanto Mira continua a chorar. Isso faz Ray perceber como suas aventuras, quando era mais jovem, teriam impactado sua família, quando ela partiu para a cidade da espada, Brescia. A mãe de Errol imediatamente diz a Ray que não quer que ela parta assim, e Ray responde que nunca faria isso, e que ainda tem muito a aprender com ela. A mãe de Errol pensa em como primeiro sua filha mais velha deixou a casa, e agora Errol deixou a casa novamente, imaginando quando ela teria a chance de vê-los de novo. Enquanto isso, Errol já estava nos arredores da aldeia, viajando com o mesmo cavaleiro que virou motorista de Uber, que parecia surpreso ao ver Errol novamente. Errol pergunta quanto tempo levaria, e o homem responde que levaria aproximadamente 2 dias para chegar lá. Eles continuam a conversa. Quando o homem afirma que Errol é realmente estranho, ele foi para a cidade de Brescia e mostrou grandes feitos de força e habilidade, antes de deixar toda a fama e fortuna para trás para retornar à aldeia, que ninguém nem sabe que existe. Então ele desaparece do mapa por 3 anos inteiros e agora está indo em direção a Arsvel, a cidade da magia. Errol afirma que quer tentar a sorte no exame e ver como se sai contra outras pessoas. De repente, um jovem de cabelo ruivo pergunta a Errol se ele também está indo para o exame de admissão da Academia Mágica, o que ele acha estranho, já que Errol é muito mais velho do que um examinando de admissão normal. Antes que Errol pudesse responder, uma garota de cabelo azul repreende o garoto de cabelo ruivo, dizendo-lhe para não zombar das pessoas, pois é óbvio que Errol tem reprovado no exame por vários anos. Antes que Errol pudesse dizer a eles que esta é a primeira vez que ele vai para aquela cidade, a garota de cabelo azul lhe diz que é realmente admirável ver pessoas fracas tentando superar suas fraquezas. Tanto o garoto de cabelo ruivo quanto a garota de cabelo azul começam a discutir um com o outro, enquanto a garota de cabelo verde tenta acalmá-los. Mas falha. O garoto ruivo se vira para Errol novamente e pergunta em que magia ele se especializa e afirma que usa magia vermelha. Errol começa a pensar na época em que seu pai o ensinou sobre todos os diferentes tipos de afinidades mágicas. Preto significando magia das trevas, branco significando magia da luz, amarelo significando magia da terra, verde significando magia do vento, azul significando magia da água e finalmente vermelho significando magia do fogo. Mas como Errol não tinha nenhuma afinidade inata, seu pai decidiu tentar todas as magias possíveis que ele pudesse aprender. Ele volta à realidade e diz ao garoto ruivo que realmente não sabe que magia poderia usar. Como ele não tem nenhuma classe, o garoto fica surpreso com isso. Mas a garota azul o chama de perdedor, afirmando que Errol está obviamente zombando dele, já que nenhuma pessoa sem classe poderia sequer sonhar em participar dos exames da Academia de Magia. O garoto ruivo se vira furioso, dizendo a Errol para parar de zombar dele, mas Errol lhe diz que não estava tentando e prova isso com seu cartão de classe, que mostra a todos que ele é de fato uma pessoa sem classe. As crianças ficam chocadas com isso, e afirmam que ele nunca seria capaz de se qualificar para os exames. Mas antes que Errol pudesse dizer qualquer coisa, um enorme rugido sai da floresta, sacudindo as árvores ao redor deles. Errol imediatamente reconhece o som e afirma que deve ser um rei troll, que acordou de seu sono profundo. O garoto imediatamente começa a entrar em pânico, afirmando que eles devem fugir, pois o rei troll é incrivelmente forte, e a garota azul urge o motorista de Uber a se mover rapidamente. O motorista se vira horrorizado e lhes diz que, por causa do rugido, seus cavalos desmaiaram de medo. A garota percebe que não há saída para isso e que eles devem resistir e lutar. Então ela começa a elaborar um plano e diz ao garoto ruivo e à garota verde que um troll é um troll, no final das contas, e que eles podem simplesmente trabalhar juntos para derrubar a besta lenta. Seus planos viram cinzas, no entanto, quando finalmente o rei troll emerge da floresta com um enorme porrete na mão. O ruivo tenta acalmar as garotas, dizendo-lhes que o troll é enorme, mas que precisam manter a calma e tentar derrubá-lo. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, elas são assustadas de repente, quando o troll é arremessado para o ar por um porrete maciço. Enquanto um troll ainda maior emerge da floresta, as garotas caem de joelhos, tremendo e se abraçando, percebendo que sua magia não seria páreo para a besta. Mas o garoto ruivo mantém a compostura, pois não pode ter medo na frente dos novatos. Então ele pula da cabine e tenta se acalmar antes de pegar sua varinha mágica, e com toda a sua mana, lança uma bola de fogo no troll, atingindo-o em cheio no rosto. Por um momento eles pensaram que tinham uma chance, mas quando a fumaça se dissipa, o troll sai completamente ileso e mais furioso do que nunca. O garoto usou toda a sua mana para aquele ataque, então ele não tem mana restante para tentar escapar.
O Troll começa a avançar contra o garoto quando, de repente, uma enorme explosão cobre toda a área e transforma o Troll em cinzas. Todos ficam surpresos, mas Errol sai por trás, afirmando que talvez devesse ter se contido um pouco. O garoto fica chocado com isso, e até as garotas conversam entre si sobre o fato de que a magia de explosão é uma forma muito avançada de magia, que apenas os magos usam, e ainda por cima os mais fortes. Errol não lhes dá atenção e vai até os cavalos, usando imediatamente seu feitiço de cura para curá-los. Quando ele se vira, encontra o garoto ruivo de joelhos, implorando por perdão e pedindo para que ele se torne seu mestre, pois deseja se tornar um grande mago um dia. Errol tenta dizer a eles que estão todos enganados e que ele não é mestre, mas apenas um examinando. Ele também lhes mostra o cartão de classe novamente, mas a garota verde comenta que ele deve ser um mago muito grande e, para esconder sua identidade, está usando um cartão falso. Incapaz de resolver o mal-entendido, ele decide seguir viagem rumo à cidade de Aspel, e após alguns dias, eles a alcançam de manhã cedo. A cidade, situada entre um lago, possui pontes levadiças em todas as direções para o fluxo de pessoas. As garotas observam chocadas o garoto ruivo, antes arrogante, agir como um cachorrinho domesticado, rodeando Errol com 1000 perguntas. Lá dentro, o garoto informa a Errol que ele fará o exame de magia vermelha, o que os unirá, enquanto as garotas verde e azul farão os exames de magia da terra e da água. É aqui que Errol descobre que o curso e os testes são divididos com base nas afinidades mágicas e deseja que não o rejeitem abertamente, como fizeram em Brescia por ele ser sem classe. Para sua surpresa, porém, ao chegar à recepção, a recepcionista sorri, carimba seu cartão e lhe dá seu número de matrícula. Errol pergunta se está tudo bem mesmo sendo uma pessoa sem classe, e a recepcionista responde dizendo que cada pessoa tem igual direito de fazer o exame e ninguém será discriminado. Ele percebe que este lugar é realmente diferente de Brescia, e então se move em direção ao campo de testes. Lá ele vê um grupo de crianças enfileiradas, enquanto uma delas dispara uma pequena bola de fogo em um cavaleiro de metal e passa no teste. Antes que ele pudesse entender o que exatamente teria que fazer, um jovem e chamativo garoto de cabelo vermelho entra na arena de testes e pergunta ao instrutor se não há problema em destruir uma de suas bonecas metálicas. O instrutor ficou confuso a princípio, mas ao verificar seu cartão, percebe que o garoto é um usuário de magia avançada, uma classe muito rara de se obter. Todos os garotos ficam chocados e observam-no enquanto ele se aproxima e usa seu feitiço para criar um pilar de chamas, que engole completamente o cavaleiro metálico. O garoto parece orgulhoso, mas o ruivo afirma que o dele faria melhor. O arrogante se ofende na hora, virando-se para ele e perguntando se um mero homem superaria um usuário de magia avançada. O ruivo, desafiador, responde que sua flecha o devoraria no café da manhã e o eliminaria antes do almoço. O garoto arrogante afirma que são ameaças vazias e que ninguém poderia igualá-lo e derreter metal como ele fez. Errol finalmente interrompe, apontando que não derreteu nem um pouco. O instrutor aponta que os cavaleiros são feitos de mithril, um dos metais mais fortes do mundo, e não quebrariam tão facilmente. O garoto ruivo novamente começa a zombar do pirralho arrogante, arrastando Errol para a conversa ao afirmar que ele faria muito melhor. Errol lhe dá um tapa na cabeça antes de seguir para a arena. Ele decide usar a mesma habilidade do pirralho arrogante, o que já surpreende a todos. Mas a explosão não foi nem de perto tão chamativa, e era apenas uma pequena coluna de fogo que não parecia causar nenhum dano. O garoto arrogante começa a rir, mas sua risada logo termina quando o cavaleiro de Mithril derrete completamente em um emaranhado de metal fundido. O garoto fica chocado, alegando que magia de erupção jamais derreteria Mithril. Mas Errol responde que usou uma versão modificada, concentrando todo o fogo numa única e minúscula coluna, criando um calor intenso, inigualável por qualquer outra magia de erupção. Com isso, ele sai da arena e entra na de magia azul, onde a garota azul acerta o alvo e passa. Chocada ao ver Errol, ele não perde tempo e usa um ataque de lâmina de gelo, quebrando o alvo antes de seguir para a arena de magia verde, deixando o instrutor e alunos completamente abalados. Logo fora da arena, porém, ele avista a garota verde, que responde que ainda nem se registrou porque está muito assustada. Ele lhe dá um discurso motivacional e consegue aumentar sua confiança, acompanhando-a no registro e depois seguindo para a arena. Este teste era bem simples, pois bastava produzir um feitiço básico de vento e mover o moinho à frente. Contudo, no clássico estilo exagerado, Errol cria um tornado que destrói o moinho em pequenos pedaços, chocando o instrutor. A garota verde era a próxima e estava novamente assustada, mas Errol lhe dá outra conversa motivacional e a empurra para a arena, onde ela também passa. Com isso resolvido, ele facilmente se destaca nas escolas de magia da luz e amarela, antes de seguir para a escola de magia das trevas.
Esta escola parece abandonada por fora, sem uma única alma por perto, quando ele de repente ouve um barulho estranho vindo de uma caixa. Ele estava prestes a inspecioná-la quando de repente ouve uma mulher chorando que perdeu seu animal de estimação e pergunta a Arrow se ele o viu em algum lugar. Arrow não sabe o que dizer e afirma que algo está na caixa. A mulher imediatamente a vasculha, tirando uma estranha abominação parecida com um sapo. A mulher parece feliz agora e se vira para Arrow, alegando ter criado a quimera e perguntando se é fofa. Arrow só pode sorrir quando, de repente, um esqueleto o assusta por trás. Seus instintos agem e ele decapita o esqueleto com um único golpe de sua varinha. O esqueleto corre para pegar a cabeça, enquanto Arrow pergunta se ela é um monstro morto-vivo. O esqueleto afirma ser uma bela funcionária de escritório aqui e se apresenta como Lada. Arrow pergunta onde ele poderia encontrar o salão de exames, e Lada o informa que a Escola de Magia das Trevas está aberta para qualquer um, já que eles nunca recebem muitos alunos aqui. Com isso, ele conseguiu entrar nas 6 escolas. Após o registro, ele sai e é cercado pelo garoto ruivo e a garota azul-verde, que discutem sobre Arrow estar na escola deles, já que fez o exame. Mas Arrow os choca, revelando ter passado em todos os 6 exames e que aprenderá todas as afinidades mágicas de agora em diante. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima vez.